E o Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Bahia segue no G6 apesar do empate com o Botafogo. Olha o que Paulo Pires falou. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. 6 jogos, meia dúzia, 6 jogos deram sequência nesse domingo. A 24ª rodada, a 5ª rodada do retorno, foi uma rodada dos mandantes. Os mandantes que não conseguiram vencer foram o Bahia, que empatou com o Botafogo em 0-0, e o Criciúma, que perdeu para o Grêmio por 1-0 no Heriberto Wilson. Os demais mandantes fizeram o tema de casa. O Fortaleza é o novo líder. Bateu no Castelão por 1-0 o Corinthians. São Paulo fez 2-1 no Vitória. O Inter venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo 2-1 na equipe do Bragantino. Daqui a pouco eu falo dos jogos desse domingo. Antes, atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro. Esta 24ª rodada só vai ter mais um jogo nesta segunda-feira, fechando a rodada, 9 da noite em São Januário, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Fortaleza líder, 48 pontos na tabela. E aí uma informação importantíssima para o pessoal se ligar. O Fortaleza hoje tem um ponto a mais que o Botafogo, que é o segundo colocado. 48-47. Mas o Botafogo fez um jogo a mais que o Fortaleza. O Fortaleza tem que jogar contra o Inter. A partida atrasada ainda no estádio Beira-Rio, ainda sem data marcada. Então, se o Fortaleza vence o jogo atrasado do Beira-Rio, de 48 vai a 51. Abriria 4 pontos de vantagem na liderança. Fortaleza tem 69% de aproveitamento. O Palmeiras é o terceiro com 44 pontos, 13 vitórias, saldo 17. E o Flamengo, que venceu o Bragantino, tem 44, 13 vitórias, saldo 12. Este é o G4, zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Fechando o G6, zona indireta para a chamada pré-Libertadores. São Paulo 41, Bahia 39. O Cruzeiro é o primeiro clube fora do G6 com 37 pontos na tabela. Tem um jogo atrasado para fazer, que é contra o Inter, já na quarta-feira agora. Inter e Cruzeiro jogaram no Beira-Rio nesse domingo, o Inter venceu por 1-0. Agora teremos na quarta-feira, jogo atrasado do primeiro turno ainda, o Inter contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer o jogo atrasado, vai a 40 pontos e vai entrar aqui no G6. Então, o Bahia no momento é sexto colocado, mas se o Cruzeiro vencer o Inter na quarta-feira, o Cruzeiro entra aqui no G6, tirando o Bahia da zona de classificação para a Libertadores e colocando, entrando ele, Cruzeiro, né, na zona de classificação. E aqui para cima o Flamengo também tem um jogo atrasado, pessoal, ó. Se o Fortaleza tem jogo contra o Inter no Beira-Rio, o Flamengo também tem jogo atrasado contra o Inter no Beira-Rio, sem data marcada ainda. Se o Flamengo vence o jogo atrasado, vai a 47 pontos, pode assumir até a segunda posição na tabela. Depois eu explico por que estão com cores diferentes aqui os times. Vamos para a parte de baixo da tabela. Vitória com 22 pontos, 6 vitórias. É o 17º, abrindo a zona de rebaixamento. Corinthians, 22 pontos, 4 vitórias. É o 18º. 19ª posição para o Cuiabá. 18 pontos, 4 vitórias, saldo negativo 13. E o Atlético Goianiense é o lanterna, também tem 18 pontos, também tem 4 vitórias, mas é lanterna, é 20º colocado por ter saldo negativo 17 contra saldo negativo 13 da equipe do Cuiabá. Aqui para baixo, pessoal, nesse meio de tabela, na verdade, aqui, ó, o Atlético Mineiro tem 2 jogos atrasados. O Galo vencendo os 2 jogos atrasados vai a 36. O Atlético Paranaense, que joga nessa segunda-feira com o Vasco, nesse momento tem 3 jogos atrasados. Se vencer os 3 jogos atrasados, vai a 38. O Vasco tem, no momento, 2 jogos atrasados. Tem 28. Vencendo os 2 jogos, chegaria a 34. O Inter tem 4 jogos atrasados para fazer ainda. São 12 pontos em disputa. Digamos que o Inter fizesse os 4 jogos da sequência agora. Vencendo os 4, chegaria a 40 pontos. Subiria aqui, ó, para a 6ª posição na tabela. O Inter, que hoje é 11º por pontos, 8º por aproveitamento. Quem mais? Juventude tem um jogo atrasado. Vencendo o jogo atrasado, chegaria a 31. Grêmio tem 2 jogos atrasados, chegaria a 33. Bragantino, 2 jogos atrasados, chegaria também vencendo os 2 jogos a 33. Criciúma tem 2 jogos atrasados, chegaria a 31. Fluminense tem 1 jogo atrasado, chegaria a 27. Cuiabá, 2 jogos atrasados, chegaria a 24 pontos na tabela aqui, o Cuiabá. Então, essa é a condição de momento da galera. Por que eu pintei aqui com cores diferentes, colori de forma diferente aqui
as equipes? Porque na próxima rodada do fim de semana, né, Fortaleza e Botafogo, só os dois disputam a liderança. Porque o Palmeiras, se vencer o jogo, vai a 47. Fortaleza tem 48. Então, Fortaleza ou Botafogo, 1, 2, 2 vai ser líder na próxima rodada. Aqui, Fortaleza e Botafogo já é certo, vou fechar no G4. Aí temos duas vagas para o G4 da próxima rodada entre 3 equipes. Palmeiras 44, Flamengo 44, São Paulo 41. 2 desses 3 aqui vão fechar a próxima rodada no G4. Já é certo que o São Paulo, no mínimo, já é G6 na próxima rodada. Aí tem uma vaga. Vai depender muito do que o Cruzeiro fizer contra o Inter na quarta-feira. Se o Cruzeiro vence, o Cruzeiro vai a 40, né, pessoal? Aí o Cruzeiro pode ir a 43 até, mas não vai entrar no G4. Mesmo vencendo o Inter agora e vencendo na próxima rodada, vai chegar no máximo a 43. De qualquer forma, é o seguinte, ó. Bahia e Cruzeiro disputam uma vaga no G6 para a próxima rodada da competição, ok? Parte de baixo da tabela. Na próxima rodada, que acontece no final de semana, Criciúma com 25, Fluminense com 24, Vitória e Corinthians com 22, 2 desses 4 times, só dois dos 4 times aqui vão terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento. Próximos jogos são atrasados. Teremos agora na quarta-feira confirmando, aliás, tem amanhã primeiro, né? Segunda-feira tem Vasco da Gama e Atlético fechando esta 24ª rodada. E na quarta-feira 2 jogos atrasados. Pela quinta rodada, 7h30 em BH, Cruzeiro e Inter. Pela 19ª rodada, também às 7h30, em Criciúma e Bragantino, são jogos atrasados que vão ser realizados nesta semana ainda, porque a próxima rodada só acontece no final de semana, nos jogos acontecendo sábado e também no domingo. Para fechar, falar rapidamente aqui dos jogos que aconteceram nesse domingo, começando com o líder. Fortaleza bateu por 1-0 a equipe do Corinthians, o Pikachu fez o único gol do jogo, Fortaleza, que volta a jogar no sábado contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Duelo direto, pessoal, aqui ó, sábado tem Fortaleza e Botafogo do Rio. Fortaleza vai jogar pelo empate para terminar a próxima rodada ainda na liderança. O Botafogo vencendo recupera a primeira posição na tabela. Lembrando que o Fortaleza agora tem 5 vitórias seguidas, venceu pela ordem. São Paulo, Cruzeiro, Criciúma, Bragantino e agora o Corinthians. Fortaleza tem 9 vitórias nas últimas 10 rodadas do Brasileiro. 9 em 10. Crescendo cada vez mais o Fortaleza. O Corinthians, pessoal, já não vence há 6 jogos, tem 4 empates e 2 derrotas. Na sequência, o Coringão volta a jogar no próximo domingo contra o Flamengo, em casa, em São Paulo, na Neoquímica Arena. Botafogo perdeu a primeira posição ao empatar com o Bahia em Salvador em 0-0. O Botafogo que volta a jogar, portanto, sábado contra o Fortaleza, lá no Rio de Janeiro. E o Bahia volta a campo no domingo contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O Bahia não perde há 3 jogos, tem na sequência 2 vitórias e um empate. O Bahia tem apenas uma derrota nas últimas 6 rodadas do Brasileiro, perdeu para o Fluminense nesses 6 jogos aí. E o Botafogo não perde há 2 jogos, uma vitória e um empate, e tem uma derrota apenas nas últimas 4 rodadas do Botafogo, derrota para o Juventude em Caxias do Sul. Criciúma 0, Grêmio 1. O Grêmio garantiu a vaga no finalzinho, a vitória no finalzinho. O colombiano Monsalve fez o gol da vitória lá em Criciúma, no Heriberto Wilson. O Grêmio tem apenas uma derrota nas últimas 7 rodadas do Brasileiro. Perdeu para o Bahia e tem 5 vitórias nas últimas 7 rodadas na competição. O Grêmio volta a jogar domingo em casa, reabertura da arena após a enchente. Domingo, 11 da manhã, contra o Atlético Mineiro. Já o Criciúma tem 2 derrotas nas últimas 3 rodadas do Brasileiro. Criciúma volta a jogar sábado contra o Cuiabá na Arena Pantanal. São Paulo fez o tema de casa, jogou no Morumbi, venceu por 2-1 a equipe do Vitória. São Paulo aí tem 3 vitórias nas últimas 4 rodadas do Brasileiro. São Paulo que volta a jogar domingo contra o Fluminense lá no Maracanã. E o Vitória não vence já 3 jogos, um empate e 2 derrotas na sequência agora do Vitória nas últimas rodadas do Brasileiro. Volta a jogar domingo em casa no Barradão contra a equipe do Vasco da Gama. Inter 1, Cruzeiro 0. Borré desencantou, fez o gol da vitória do Inter no Beira-Rio, 1-0 para o Internacional. Inter e Cruzeiro que voltam a jogar quarta-feira agora em BH, jogo atrasado ainda do primeiro turno. No final de semana, o Inter enfrenta o Juventude em Caxias do Sul no domingo e o Cruzeiro joga contra o Atlético Goianiense em BH também no domingo. Para fechar, Flamengo 2, Bragantino 1,
Michael voltou e já voltou ao Flamengo fazendo gol. Um dos gols do Flamengo foi marcado aí pelo Michael, 2-1 para cima do Bragantino. Flamengo que voltou a vencer após 3 rodadas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a jogar domingo contra o Corinthians em São Paulo. Já o Bragantino não vence há 5 jogos, tem 2 empates, 3 derrotas na sequência. Braga volta a jogar domingo contra o Bahia em casa, em Bragança Paulista. Tá aí Paulo Pires analisando o Campeonato Brasileiro, o novo líder Fortaleza, o Bahia ainda no G6. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui você tem tudo sobre o Bahia e o Campeonato Brasileiro. Beijo no coração e fique com Deus.